Olá, pessoal! Você já parou para pensar no que molda a sua personalidade? Será que é algo que nasce com a gente ou é construído ao longo da nossa vida? A verdade é que a nossa personalidade ela é como um mosaico dinâmico que é formado por vários fatores como genética, ambiente, cultura e experiências únicas. E nesse vídeo eu vou te explicar de uma forma clara e também prática como cada um desses elementos impacta quem somos e quem podemos nos tornar. Entenda como a sua história e escolhas influenciam a sua personalidade e descubra o incrível poder que você tem de crescer e evoluir. Eu sou Kathleen Lima, psicóloga, doutoranda em psicologia, e há mais de 6 anos ajudo pessoas a cuidarem das dores da sua história com afeto e ciência. A personalidade, ela é como uma receita única, ela é feita de vários ingredientes combinados ao longo da nossa vida. Ela não nasce pronta e também ela não é imutável. Muito pelo contrário, ela vai se formando e se ajustando ao longo da nossa vida e ela é influenciada por diversos fatores. Eu vou descomplicar os principais fatores com alguns exemplos e com a linguagem prática para que fique muito claro como tudo isso impacta no que nós chamamos de quem somos. O primeiro fator é a base que herdamos, ou seja, o nosso ponto de partida, e aqui eu estou falando da genética. A nossa genética, ela funciona como um alicerce de quem nós somos, como uma base. Então pense nela como um ponto de partida de uma jornada. É o que nós recebemos dos nossos pais, que carrega tendências para certos traços de personalidade. Então essa predisposição, ela vem escrita no nosso DNA e ela influencia vários aspectos, como quando nós somos extrovertidos, ansiosos ou até o quão aberto nós estamos para novas experiências na vida. Você já percebeu que, em algumas famílias, várias pessoas elas compartilham traços de personalidade que são parecidos e semelhantes? Assim, por exemplo, é, uma família onde todos são naturalmente falantes e enérgicos e uma outra família onde os membros eles são preocupados demais, por exemplo. Isso acontece porque a genética ela exerce uma influência significativa sobre os traços de extroversão, de ansiedade ou de estabilidade emocional. Mas calma, tá? Isso não significa que tudo está determinado, fixo, rígido na nossa vida. A nossa genética, ela pode nos dar uma predisposição para certos comportamentos, mas ela não define tudo na nossa vida. Embora a genética ela seja um ponto de partida, ela não é um manual rígido que determina tudo sobre nós. Pense na personalidade como uma receita. A genética ela vai fornecer os ingredientes básicos da receita, mas o ambiente, as experiências funcionam como um tempero, e o modo de preparo vai alterar profundamente o resultado final dessa receita. Se alguém aqui já se arriscou na cozinha, vai entender que um prato que a gente tem o costume de fazer, tem habilidade de fazer, pode um belo dia assim ficar surpreendentemente bom, assim, de uma maneira positiva. Seja pelo sabor, pela textura, pela aparência, mas também pode acontecer de sair muito diferente do que a gente planejou. E é sobre esse resultado final que o ambiente e as experiências ainda têm muito a dizer sobre quem nós seremos. A genética pode nos inclinar para certos comportamentos, mas ela não nos obriga a agir de um jeito específico. É como receber o mapa no início da jornada. Você pode decidir seguir o caminho que está indicado ou você pode explorar novas rotas com base nas escolhas, nas circunstâncias que você vai encontrando ao longo da sua vida. E entender isso nos ajuda a perceber que, embora nós tenhamos uma base herdada, ainda temos o controle sobre quem somos e como podemos evoluir. A genética ela é muito importante, mas nós somos moldados continuamente pelas experiências que nós vivemos e também pelas decisões que nós tomamos. O segundo fator que impacta diretamente na nossa personalidade é o ambiente, ou seja, onde o bolo é assado e é onde tudo acontece. Para entender como o ambiente influencia a nossa personalidade, pense na seguinte metáfora. A nossa genética, ela é aquela semente, enquanto que o ambiente é o solo onde essa semente ela é plantada. Assim como a planta vai depender da qualidade do solo para crescer saudável, nós também podemos depender do ambiente que nós vivemos para desenvolver certas características de uma forma plena. Então, o solo, ele pode ser rico e bem cuidado, ou ele pode ser pobre e cheio de desafios, e isso vai influenciar diretamente no resultado. E agora eu vou te mostrar como o ambiente molda a nossa personalidade. Imagine uma criança que está crescendo num lar onde os pais ou cuidadores oferecem diálogo, oferecem apoio emocional, estabilidade.
Esse ambiente funciona como um solo fértil para aquela criança e vai ajudar essa criança a desenvolver confiança, a desenvolver boas habilidades sociais. Ela aprende a se expressar, ela aprende a lidar com as emoções, construir relacionamentos saudáveis ao longo da vida. Pense numa criança que, ao errar, ela recebe apoio, ela recebe orientação em vez de críticas severas e punição. Esse tipo de interação ajuda a construir uma personalidade que é confiante, que é resiliente, porque ela aprende que os erros são parte do processo da vida de crescimento e que é seguro tentar novamente. Agora imagine só, uma criança que ela está crescendo num ambiente onde há constantes conflitos, gritos ou até mesmo negligência emocional. Esse tipo de solo pobre pode dificultar o desenvolvimento emocional dessa criança e vai deixar com que ela se torne e seja mais vulnerável aos desafios, como insegurança, sensibilidade ao estresse, dificuldade para confiar em outras pessoas. Uma criança que cresce no lar onde as emoções elas são ignoradas, elas são desvalorizadas, essa criança pode aprender a reprimir seus sentimentos, e isso pode levar a problemas na vida adulta, como dificuldades para lidar com conflitos, expressar necessidades emocionais. Então é importante lembrar que o ambiente, ele não é um destino, sabe? Muitas pessoas que crescem em condições desafiadoras conseguem superar essas adversidades e desenvolver uma personalidade resiliente. E isso pode acontecer por diversos fatores, como, por exemplo, por presença de uma figura de apoio, um professor, um amigo, um parente que oferece um suporte, pode compensar esse ambiente familiar que foi desfavorável. O que pode acontecer também é uma capacidade de resiliência individual. Então, algumas pessoas, mesmo diante de dificuldades, elas encontram formas criativas de se adaptar e também de crescer. E por outro lado, mesmo o ambiente positivo também não garante que tudo será perfeito. Cada pessoa tem sua particularidade, a interação entre genética e ambiente, ela é sempre única. E talvez você esteja se perguntando agora, mas Kathleen, por que isso importa? Compreender o papel do ambiente vai nos ajudar a perceber a importância de oferecer segurança emocional, estabilidade às pessoas ao nosso redor, especialmente às crianças. Além disso, nos lembra que é possível ressignificar experiências difíceis da nossa vida e buscar uma forma de criar um solo mais fértil, mesmo na nossa vida adulta. Cultivando, assim, relacionamentos que são saudáveis, práticas de autocuidado. Afinal de contas, o ambiente é onde tudo acontece, mas sempre é espaço para cultivar algo novo. O terceiro fator que influencia a personalidade que eu quero trazer aqui é a cultura, que é o tempero que dá sabor às coisas, que define valores, que molda a personalidade. A cultura é como um pano de fundo onde a nossa personalidade ela se desenvolve. Imagine que a tua personalidade é como uma pintura. Os traços que você herda geneticamente são as cores. E enquanto que essa cultura que você vive diariamente, ela vai funcionar como a tela e o estilo artístico que dá a forma àquela obra final ali. Então, a cultura, ela vai estabelecer os limites, as normas, os valores que moldam a maneira como pensamos, como nós sentimos e principalmente como nós agimos. As culturas coletivistas, como a japonesa, elas enfatizam a importância da comunidade e dos relacionamentos. Crescer no ambiente coletivista significa aprender desde cedo que o nós, ele é mais importante do que o eu. O fato de estar em harmonia, em manter uma certa harmonia social, apoia a família e evita ações que possam prejudicar o grupo. Em um casamento tradicional japonês, as decisões sobre a cerimônia podem ser tomadas em conjunto com toda a família, porque o evento ele é visto como algo que representa o clã e não apenas o casal. Nessas culturas, a cooperação e a empatia são extremamente valorizadas e comportamentos egoístas podem ser mal vistos. Talvez você lembre da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, quando os torcedores e torcedoras japoneses limparam o estádio todo no final do jogo. Isso chama tanta atenção que repercutiu nos jornais, nas redes sociais, virou notícia. As culturas individualistas, por outro lado, como por exemplo a América do Norte ou outras nações europeias, priorizam a autonomia e os objetivos pessoais. E nesse contexto, o sucesso individual é uma grande conquista e as pessoas elas são encorajadas para expressar a sua individualidade, para buscar suas próprias metas, mesmo que isso signifique se desviar das expectativas familiares ou das expectativas sociais.
Imagine um jovem nos Estados Unidos que pode decidir mudar de cidade para estudar numa universidade longe da família, buscando maior independência e também crescimento pessoal. Nessas culturas, a liberdade de escolha, a autossuficiência são pilares fundamentais. E essas diferenças culturais influenciam não apenas os valores, mas também como as pessoas enxergam o mundo e como as pessoas enxergam a si mesmas. Em uma cultura coletivista, uma pessoa ela pode desenvolver traços como maior agradabilidade ou uma tendência a evitar conflito, pois essas são qualidades que favorecem a harmonia do grupo. Já em culturas individualistas, traços como assertividade, independência podem ser mais destacados porque são características que ajudam a realizar objetivos pessoais. Embora a cultura ela tenha um impacto significativo na formação da nossa personalidade, ela também não determina tudo. A nossa personalidade é moldada também por genética, experiências únicas, escolhas pessoais. Por exemplo, mesmo em culturas coletivistas, é possível encontrar indivíduos altamente individualistas e vice-versa. Além disso, a resiliência humana desempenha-se um papel crucial. Muitas pessoas que cresceram em ambientes que são desafiadores, em culturas que não valorizam certas características, elas conseguem desenvolver traços que as ajudam a prosperar. E o exemplo disso seria alguém que cresceu num ambiente de alta pressão coletiva e ainda assim conseguiu desenvolver uma forte autoconfiança e uma independência. Então é fundamental compreender o papel da cultura na personalidade, porque isso vai nos ajudar a evitar julgamentos precipitados. O que parece estranho ou errado em uma cultura pode ser normal e também esperado em outra. Você também pode, ao compreender essa diferença de cultura, respeitar as diferenças. Saber que as pessoas reagem e pensam de maneiras diferentes dependendo do contexto cultural pode melhorar os nossos relacionamentos e a forma como nós lidamos com a diversidade. E também entender a complexidade humana. Saber que nós somos moldados por muitos fatores, incluindo a cultura, nos dá uma visão mais ampla e mais empática sobre o comportamento humano. A cultura, portanto, ela vai ser uma peça assim, essencial no quebra-cabeça da nossa personalidade. Ela vai nos ajudar a entender como contextos diferentes podem dar forma às nossas escolhas, aos nossos valores, podem eh, modificar o nosso modo de viver, ao mesmo tempo em que nós reconhecemos a nossa capacidade de crescer, de transcender essa influência quando necessário. O quarto fator que está influenciando a personalidade é o toque único das nossas experiências pessoais. As experiências pessoais, elas são assim como pinceladas finais de uma obra de arte. Enquanto os fatores genéticos, a cultura, elas criam a base da personalidade, são os movimentos vividos, os desafios que foram enfrentados, os relacionamentos que foram construídos, que adicionam profundidade e detalhes únicos para cada indivíduo. Então é por meio dessas vivências que os traços de personalidade eles podem ser amplificados, transformados ou até mesmo suavizados ao longo do tempo. Cada vivência, seja positiva ou negativa, ela deixa uma marca que contribui para o nosso desenvolvimento emocional, social, cognitivo. E eu vou te mostrar alguns exemplos de como isso acontece. Imagine uma pessoa que assim, ela muda de país. Ela precisa aprender uma nova língua, ela precisa se adaptar a uma cultura diferente, ela precisa criar uma rede de apoio do zero. E essa experiência desafiadora vai exigir habilidades como resiliência, adaptabilidade, paciência. Então, mesmo que a pessoa nunca tenha considerado esses traços fortes na sua personalidade, a vivência pode reforçar essas características, tornando aquela pessoa mais preparada para enfrentar mudanças futuras. As conexões que nós criamos com amigos, com parceiros, com colegas, com mentores, assim, têm um impacto profundo na forma como nós percebemos o afeto, a confiança, a empatia. Por exemplo, uma amizade que é duradoura, uma amizade que é de apoio, ela pode reforçar traços de amabilidade, de abertura à experiência, enquanto que um relacionamento tóxico pode levar alguém a se fechar emocionalmente e desenvolver uma desconfiança. Então, a personalidade, ela não é uma característica imutável. Ela é flexível e ela responde às experiências de vida. Algumas vivências podem modificar traços específicos ou também fortalecer esses traços. Imagine uma pessoa que é naturalmente tímida, que ao participar de um projeto no trabalho, por exemplo, ela assume um papel de liderança e percebe que ela consegue inspirar, que ela consegue guiar os outros.
Essa experiência pode ajudar essa pessoa a desenvolver uma maior autoconfiança, reduzindo essa timidez em algumas situações futuras, ou seja, houve uma mudança positiva. Pense numa pessoa que já é extrovertida, que se envolve em atividades sociais intensas como eventos, voluntariados. Essa pessoa pode reforçar ainda mais a sua habilidade de se conectar com outros e também da sua energia naqueles ambientes de interação, ou seja, os traços eles podem ser reforçados. Então é importante lembrar que as nossas experiências pessoais elas são únicas. Duas pessoas podem passar pela mesma situação, mas elas reagem e aprendem de forma completamente diferente, dependendo dos seus traços de personalidade, dos seus valores, do seu contexto de vida. Então é fundamental reconhecer como as experiências pessoais elas moldam a nossa personalidade e como é essencial para a gente entender o nosso crescimento. E isso nos ajuda a enxergar os desafios como uma oportunidade para desenvolver nossas habilidades. Isso nos ajuda também a valorizar relacionamentos e as sugestões, sejam elas positivas ou negativas. Isso também nos ajuda a acreditar na possibilidade de transformação, no poder do aprendizado contínuo. Assim como a obra de arte, a nossa personalidade ela está sempre em construção, ganhando ali novas camadas com cada momento que é vivido. E isso nos torna únicos e nos dá a chance de evoluir constantemente, incorporando o que nós aprendemos em quem somos. E depois de te apresentar esses 4 fatores, você pode estar se perguntando, mas Kathleen, como eles interagem? A personalidade, ela é o resultado de uma dança constante entre genética, ambiente, cultura e experiências de vida. Embora a genética nos dê o ponto de partida, como a predisposição para sermos mais extrovertidos ou introvertidos, é o ambiente que nós vivemos e as interações que temos ao longo da vida que vão moldar como esses traços eles se expressam. Os fatores de personalidade, eles são como ingredientes numa receita. A genética pode determinar os principais elementos, mas é o ambiente, a cultura, as experiências que definem como esses ingredientes se combinam para um resultado final, ou seja, para criar essa pessoa única. E isso mostra que, embora nós tenhamos características inatas, nós somos moldados ao longo da nossa vida e esse processo ele é contínuo e cheio de possibilidades de crescimento. A personalidade é um equilíbrio entre o que é estável e o que nós podemos mudar. E ela nos dá uma base, os nossos traços e predisposições, mas também nos oferece a flexibilidade para aprender, para crescer, para nos adaptar. Então, é como um roteiro inicial que nós podemos reescrever ao longo da vida, à medida que nós acumulamos as experiências e exploramos quem realmente somos. Mais do que definir quem somos, sabe? A personalidade, ela nos mostra quem podemos nos tornar. Essa combinação única de constância e de transformação é o que nos torna verdadeiramente singulares, permitindo que cada um de nós viva uma jornada pessoal e também inigualável. E no final das contas, entender a nossa personalidade é mais do que um exercício de autoconhecimento. É um convite para aceitarmos as nossas forças, para a gente enfrentar os desafios, para buscarmos a melhor versão de nós mesmos, reconhecendo que a evolução ela é sempre possível. Afinal, o que somos hoje é apenas o começo de quem podemos ser amanhã. Se você chegou até aqui, parabéns. Se você encontrou valor nesse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, deixa um like, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos assim. E claro, não esqueça de deixar o seu comentário compartilhando as suas experiências ou perguntas. E antes de finalizar, eu quero te convidar para explorar outros vídeos do canal que podem aprofundar ainda mais o teu entendimento sobre saúde mental. Até a próxima!